Boa noite, gente. Estamos na live número 278. Estamos na reta final para chegar no fim do ano. E se você fizer uma análise da sua vida, este ano foi um ano diferente para você. Você fez coisas diferentes, você arriscou algo novo, você experimentou a vida. Ontem, na live de ontem, a gente falou sobre ansiedade, sobre o mundo acelerado que estamos vivendo, um mundo muito rápido, é muita tecnologia, muita informação, é muita conexão. Mas todas essas conexões, por exemplo, com a internet, com a vida que temos na internet, ela é diferente da vida real. A vida na internet, ela é uma vida de momentos. A gente registra momentos na nossa vida real aqui, mas é só momentos. Mas o que faz a diferença, e ontem eu falei na live junto com o Leandro, o que faz a diferença nas nossas vidas é a existência. Será que nós estamos existindo mesmo? Você sentiu que esse ano de 2021, você existiu, você experimentou a sua existência ou você só viveu momentos? Momentos é o quê? Você faz uma viagem, tira várias fotos, isso são momentos, você está guardando memórias, lembranças, mas são momentos. Mas existência, você sentiu a existência na sua vida? Por exemplo, eu com a minha filha, a gente se conecta muito, a gente brinca, quando a gente brinca, a gente sente a existência da vida, a vida faz sentido. E quando o nível de existência é maior que o nível de momentos, a gente passa a sentir de fato as nossas vidas, tá? Olha só, boa noite a todos que estão chegando aí, estamos na live número 278, caramba, dezembrão aí já tá aí, né, 2021, o dezembro, o mês que as pessoas prometem milhões de coisas para si mesmas e não cumpre praticamente nada, né, e ficam num nível de ansiedade muito grande. Por conta do quê? A internet gera muito prazer para nós, é muito prazeroso você rolar o feed, ficar olhando a vida dos outros, porque daí você se desconecta da sua existência. Olha só que interessante, né? Você se desconecta da sua existência, o seu mundo real, que era para você viver mesmo, coisas importantes, e você se conecta com momentos, porque a internet ela dá vários momentos e ensaios de prazer na nossa mente, porque a gente ficar rolando feed ali é prazeroso, dar like na vida dos outros é muito bom, tudo isso o nosso cérebro adora. Só que isso é viver de momentos. Agora, você consegue criar na sua vida momentos de existência que você se sentiu vivo? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito brincalhona, então volta e meia eu invento brincadeiras, eu falo besteira, eu falo coisas nada a ver para criar momentos de existência. Então, porque quando você sorri, você acaba gerando um impacto muito forte, um impacto emocional. Quando você sorri, quando você berra, quando você grita, quando você se move a sua fisiologia, você acaba criando impactos emocionais que geram boas memórias e memórias mais profundas do que apenas momentos. Porque hoje eu vejo a preocupação das pessoas em criar momentos. Momentos é o quê? Ah, posta aquela fotinha bonita, né? Coloca aqueles filtros lá para... A pessoa às vezes não tem autoestima alta, a gente coloca um monte de filtro para não se sentir natural e acaba vivendo só momentos da vida, né? Momentos. Só que o que faz a diferença e o que tem que pesar na balança é a existência. Eu existi nesse dia, eu fiz a diferença, eu falei com pessoas, eu me relacionei, eu entreguei o meu melhor. Isso é você se conectar com a sua existência, com a vida de fato. Mas quando a gente vive de momentos, o prazer a curto prazo ele gera dor a longo prazo. Porque daí lá no fim do ano, por exemplo, agora que a gente está chegando na reta final, em dezembro, chega em dezembro a pessoa, não fiz nada que eu tinha dito, porque conscientemente você sabe o que fazer, mas se você não levar a nível emocional, você não levar a nível subconsciente, você não consegue executar o que você sabe. Muitas pessoas falaram lá em dezembro de 2020, não, eu vou largar o cigarro, vou largar a bebida alcoólica, vou mudar de vida, vou fazer a diferença. E tá chegando no fim do ano e o cérebro de novo fez ela se auto-sabotar. Então ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre autossabotagem, sobre uma vida acelerada, a vida da internet, que é uma vida totalmente assim, sem defeitos, né? Uma vida sem defeitos, que a gente sabe que não existe, a vida é cheia de desafios, problemas e coisas que a gente tem que estar resolvendo. Embora, quando você entende que viver a sua existência no mundo que real, ele vai te proporcionar mais riqueza de detalhes, mais riquezas de boas memórias do que apenas momentos, aí a vida já começa a fazer, aí você já começa a sentir a vida de uma outra forma. Você começa a se sentir vivo. Porque quando a gente vive de momentos, aquela fotinha legal, mas o coração partido, aquela fotinha legal, mas o coração cheio de tristeza, isso são momentos apenas. Aí você vive ansioso e a ansiedade faz você consumir coisas que não era para consumir. A gente pode citar vários tipos de vícios, né?
e que no final das contas eles não vão te trazer resultado nenhum. Daí chega dezembro de novo de 2021, você diz, caramba, o que aconteceu? Por quê? A nível consciente, todo mundo sabe o que fazer, mas executar o plano, esse é a ferramenta que você tem que usar. Eu já falei várias vezes isso nas lives, procura aí, vasculha nas lives. Você tem que vencer dor e prazer, essas duas forças que movem a nossa vida. Se você associar em cuidar da sua saúde a dor, você não vai cuidar da sua saúde, você vai continuar fazendo besteira. Se você não associar a dor em não agir agora e não começar a fazer as coisas, você sempre vai procrastinar, vai deixando para amanhã, quando chega dezembro de novo de 2021 e parece que a vida virou um ciclo de repetições que você não consegue sair. Você vive um ciclo de repetições. E lembrando que quando o nosso cérebro vê que você não passa de fase, você não muda de fase, ele faz você se sentir velho. Psicologicamente, o cérebro faz isso. Você não passou de fase, você não mudou nada de 2020 a 2021, você não fez nada diferente do que você faz habitualmente, o seu cérebro entende que você está ficando velho. Ele manda uma mensagem, como você vive um ciclo repetido de dias, o que acontece? Seu cérebro chama você de velho. Aí você se sente velho, quando você já está com a sua autoestima baixa, e você analisa assim, pô, mais um ano, tudo igual, nada mudou na minha vida. As coisas só vão mudar quando você mergulhar para dentro de você, quando você andar menos ansioso. Por quê? Olha só, olha o que Jesus disse, acho que está lá em Marcos 6,27, se eu não estou enganado, Mateus 6,27, ele diz assim, com toda a sua preocupação, com toda a preocupação de vocês, com toda a preocupação, vocês não conseguem aumentar nenhuma hora na vida de vocês. Com todas as preocupações, seja lá o que for, vocês não conseguem aumentar uma hora na vida de vocês. O que o Mestre Jesus estava falando aqui? Que quando você fica preocupado, quando você não acredita em algo maior, você quer fazer tudo do seu jeito, você quer ter controle sobre as coisas que você não tem controle, você se torna uma pessoa ansiosa. E pelo contrário, cada vez que a pessoa anda mais preocupada com o futuro, é porque ela olha para o futuro e ela tem uma projeção mal do futuro. Uma pessoa que olha para o futuro e não tem esperança, as projeções dela do futuro não são boas, ela já começa a morrer no dia de hoje. Como assim, Rodrigo? Porque ela muda seu estado emocional. Imagina uma pessoa que olha para o futuro e vê um futuro sem esperança. Por quê? Ela vive um ciclo repetido, um ciclo de anos repetidos, fazendo a mesma coisa, não muda, não quer buscar ajuda para entender, para ter essa força e começar a mudar e fazer diferente. Fazer coisas diferentes é cuidar da saúde, é malhar, fazer exercício, é se arriscar em algo novo, é aprender algo novo, se disponibilizar para algo novo. A pessoa que não faz isso, ela está se auto-sabotando. O cérebro dela só consome coisas prazerosas. O que é coisa prazerosa? Não é só vício. Coisa prazerosa é o quê? Coisa fácil que a pessoa sabe fazer. Tudo que você sabe fazer de forma fácil se torna algo prazeroso. Porém, que tipo de fácil você sabe fazer? Porque assistir TV é fácil, porque não falar não criar um network é fácil, você não se relacionar é fácil, tudo isso é fácil. Sempre viver apenas momentos, né? Como eu estava falando, não sentir a existência, fazer de fato a diferença na sua existência. Tudo isso é fácil, daí isso é prazeroso e o cérebro fica ali e ele fica te sabotando. Ele inventa um monte de história na cabeça da pessoa que o futuro vai ser ruim e a pessoa trava já no agora. E a pessoa que trava no agora, ela vive preocupada, ansiosa, não consegue dormir, aí vem insônia, aí vem outros problemas ligados à insônia, à ansiedade. E olha que interessante, né? E o mestre falou assim, com toda a preocupação que vocês têm, seja lá no que for, vocês não conseguem acrescentar uma hora na vida de vocês. Ou seja, ele falou assim, gente, eu sou o dono da vida. Se vocês acreditarem em mim, a vida de vocês vai ficar mais leve. E olha só que interessante, né? Ele falou para não se preocupar. E a gente tem a mania de se preocupar. Por quê? Porque a gente acha que tem controle das coisas. Tem coisas que a gente não tem controle. Solta o controle. E hoje eu percebi que realmente quanto mais soltamos os problemas, mais soltamos. Para de focar nos problemas, pensa só na solução, se acalma lá dentro. As coisas ficam mais fáceis, fica tudo mais fácil. Parece que a roda gira daí de verdade. Aí realmente a roda gira. Então Jesus falou para nós não se preocupar, porque não adianta a gente se preocupar, a gente não consegue acrescentar uma hora mais na nossa vida. Ele falou, é como se ele falasse assim, gente, eu sou o dono da vida. Adianta vocês andar preocupado? Entrega alguns problemas para mim que eu resolvo. Olha só, o Estúdio Beleza, o que é? Colocou assim, ó,
como fazer quando seus micro resultados se tornam frustrações. Olha só se torna frustração quando você criou uma meta, você criou assim, vou bater essa meta. A frustração vem quando a gente cria uma expectativa além do que a realidade pode entregar. Por exemplo, é a mesma coisa que você, o mês que vem eu vou ganhar R$1 milhão, por exemplo. É uma expectativa que a realidade não pode me entregar segundo as minhas condições. Se eu colocar essa expectativa além do que a realidade pode me entregar, eu vou me frustrar. Agora, se eu colocar uma meta assim, vou aumentar R$1.000 minha renda por mês. Opa, já é mais possível segundo as minhas condições. Fica mais fácil. Porque olha só, tudo que se torna frustração na nossa vida é porque a gente botou uma expectativa muito além do que a realidade pode entregar. Não que a gente não possa ter sonhos altos. Eu praticamente tenho sonhos gigantescos. Mas o que eu faço? Eu entendo que a realidade pode me entregar tal coisa. E algumas coisas Deus pode me surpreender. Mas olha só, a gente tem que cuidar de não criar uma expectativa tão alta. Principalmente no que a gente não tem controle. Por exemplo, se você depender de tantos clientes e você depende daqueles clientes, você não tem controle sobre as decisões dos seus clientes. Mas agora, se a sua meta depende de você coletar clientes, daí você, assim, por exemplo, coletar 200 clientes no mês é possível. Mas quantas ligações você vai ter que fazer por dia? Então você vai ter que se disponibilizar para fazer acontecer, aí divide os 200 ali por 30 dias ou 24 dias e liga todo dia, sempre a mais, para que esse resultado aconteça. Agora, quando a gente cria um resultado, quando a gente cria uma expectativa muito alta, vamos lá, eu vou ganhar R$1 milhão no mês que vem, já, facinho. Se eu não tiver recurso para me disponibilizar para fazer acontecer, fazer a minha parte, a realidade não vai me entregar R$1 milhão. Aí a gente vai se frustrar. O que a gente faz? O que geralmente eu digo pra gente fazer metas? Você pode ter um sonho grande, tá tudo bem, porque isso te dá esperança e essa esperança muda o seu estado emocional de agora. Quando você visualiza todo dia os seus sonhos, isso te dá um gás mais diferenciado para você ter mais energia. E o cérebro disponibiliza mais energia quando ele tem uma projeção boa de futuro e você consegue dar mais. O que a gente faz então? Cria uma meta, vê o ponto negativo dessa meta, vê a condição real dela. Bom, e se acontecer isso, como eu vou me sentir? Porque assim, quando a gente coloca uma meta, você mesmo falou assim, você teve micros resultados. Você tem que aprender a celebrar os micros resultados. Por quê? Quando você não celebra os micros resultados, o cérebro entende que aquilo causou dor. Se causa dor, ele começa a querer mudar de direção para buscar mais prazer. É muito importante a gente celebrar os micros resultados para que a gente disponibilize mais energia para que a gente alcance mais resultados. Porque se a gente despreza, por exemplo, aqui já deu para entender muita coisa. Olha só, como fazer quando seus micros resultados se tornam frustrações. É sinal que você não reconheceu os seus micros resultados. Quando a gente não reconhece os nossos micros resultados, a gente se frustra. E isso faz que o cérebro entenda que esses micros resultados não valeram a pena, causou dor. Mas se você teve micros resultados, é sinal que você já cresceu. Você já é diferente de ontem. Você já cresceu, você já deu passos diferentes. O que fazer, Rodrigo, agora para que eu não me torne uma pessoa frustrada? Celebre os pequenos resultados. Celebre os micros resultados. Porque olha o que acontece. O Estúdio Beleza colocou assim. Como fazer quando seus micros resultados se tornam frustrações? Primeiro, você não celebrou os seus micros resultados. Quando você não celebra os seus pequenos resultados, o cérebro entende que aquilo causou dor. E o nosso cérebro quer o que a todo momento? Prazer, coisas que tragam prazer imediato. Se você não celebrar suas pequenas vitórias, quando vê, você já está abandonando o seu projeto de vida. Quando vê, você já está abandonando, por exemplo, o seu estúdio de beleza. Só porque você não celebrou. O cérebro só entende que você teve uma vitória e vai te disponibilizar mais energia para continuar metendo pressão quando você celebra suas pequenas vitórias. Quando você celebra, é como se o cérebro encerrasse aquele ciclo e dissesse assim, eu venci hoje, eu tive um pequeno resultado hoje, aumentou um cliente a mais na minha carteira, eu venci, uau! Como é que eu celebro, Rodrigo? Tem gente que celebra indo viajar, mas tem gente que celebra com miojo, pode ser com miojo, bota um pouquinho de orégano ali, celebra, hoje foi um dia incrível, eu tive um cliente a mais, legal, comemora. Quando você celebra, o nosso corpo é encharcado de uma bioquímica chamada dopamina. E a dopamina, ela dá uma sensação de prazer também. E faz a gente ter mais disposição para continuar. Porque se você não conhece os seus micros resultados,
você não vai conhecer nunca os grandes, não vai reconhecer nunca os grandes resultados que você vai ter, porque você desprezou os pequenos. E a vida é uma escada. Você tem que, hoje é um degrau a mais, talvez você consiga um cliente a mais, eu vou chutar aqui, tá? Talvez você consiga um cliente a mais hoje. Amém, celebra isso. Amanhã você vai ver que o seu corpo vai ter energia para buscar muito mais clientes. Por exemplo, se você colocou uma meta de 30 clientes, mas você atingiu 10, você tem que celebrar esses 10 porque você já aumentou 10. Você não perdeu nada, você só ganhou. A cada micro resultado que a gente tem que celebrar porque a gente nunca perde. A gente sempre aprende. Talvez você hoje está olhando seus resultados achando que perdeu alguma coisa ou está fazendo errado. Mas você tem que celebrar essas pequenas conquistas. Senão vai virar frustração. E lembrando, ter metas ousadas, sim, porque isso acaba dando uma excitação na vida, né? Você acaba ficando com muita energia para viver. Mas também a sua expectativa não pode ser além do que a realidade pode entregar, senão você vai andar frustrado. A expectativa ela tem que ser equilibrada. A expectativa, as metas têm que ser equilibradas. Uma meta que seja que aguce você para ter mais disposição, que ela te dê um pouquinho de adrenalina, que ela te desafie, mas também nada além do que a realidade pode entregar. E nada muito, uma expectativa, um sonho muito fraco, por exemplo, que não te desafie. Por isso que tem que ter o equilíbrio. Se você tiver um sonho muito fraco, você não entra em ação. Se você tiver um sonho muito além, por exemplo, eu vou ganhar R$1 milhão amanhã. A realidade não vai te entregar isso, você vai se frustrar. Então o equilíbrio é o segredo e celebrar as pequenas conquistas. Celebre as pequenas conquistas. Assim você vai visualizando o seu crescimento. Se você não celebra as suas pequenas conquistas, você não vai nem visualizar as grandes. Porque você vai entrar num ciclo vicioso de enxergar só as coisas negativas que acontecem com você e não as boas. Ok? Respondido? Manda aí no chat. Obrigado, Rodrigo. Você trouxe luz para minha esperança. É isso aí, gente. A gente deve ter uma esperança lá no futuro. Uma esperança, um sonho muito forte que nos desafie. Mas sempre sabendo que as coisas que não estão no nosso controle, não cabe a nós também. Não adianta a gente ficar preocupado. O próprio mestre falou assim, não se preocupeis. Porque com a preocupação que vocês têm, vocês não aumentam 1 hora na vida de vocês. Ou seja, Jesus falou assim, eu sou o dono da vida, confia em mim. E olha só que legal, vou trazer uma coisa bem legal. Às vezes a gente anda preocupado porque a gente quer controlar tudo ao nosso redor. E só que a gente entra em ansiedade, a gente começa a sofrer, porque as coisas não nos obedecem, principalmente seres humanos, né? Seres humanos não nos obedecem, cada um pensa... Até minha filha de 6 anos, eu tenho que entrar no mundo dela para ela ir tomar banho. Porque quando eu falo assim, filha, vai tomar banho, ela não vai. Eu tenho que entrar num mundo de diversão e inventar um personagem para levar ela pro banho. E aí as coisas funcionam. Mas olha que interessante. Quando eu vou no mercado, a minha filha às vezes quer trazer sacolinha. Só que eu vejo que as sacolinhas são muito pesadas para ela. O que eu falo? Filha, deixa que eu carrego para ti. Senão você não vai dar conta, você vai sofrer à toa. Eu tô aqui, deixa eu carregar para você. Gente, é o que Jesus faz para nós todo dia. Ele quer carregar os pesos que a gente não consegue. Só que a gente tem a mania de andar preocupado, achando que nossas preocupações vão resolver nossos problemas. Pelo contrário, quando a gente está preocupado, a gente não enxerga a solução, a gente não enxerga oportunidades e a gente só enxerga as coisas negativas que acontecem conosco. E o que Jesus quer fazer com nós? Ele quer fazer assim, filho, para de se preocupar com amanhã, que a sua preocupação não aumenta 1 hora na sua vida. O que você está preocupado com amanhã? Eu sou o dono da vida, deixa eu carregar esse fardo para você. Deixa que essa parte eu domino. As pessoas têm a tendência de se preocupar com o amanhã, aí não vive o hoje, aí vive no ciclo negativo, só enxergando as coisas negativas, não conseguem reconhecer seus micros resultados. Acabam ficando ansiosos, daí a pessoa ansiosa, ela consome mais. É por isso que a indústria da propaganda investe muito em propaganda, porque eles sabem que as pessoas que compram mais são as pessoas mais ansiosas. É por isso que a mídia só joga coisa ruim na TV, porque deixa você ansioso, nervoso, preocupado. É por isso que as mídias investem só em coisas negativas para passar para você. É Covid, é corona. Você fica preocupado, você fica com medo, ansioso, e pessoas ansiosas consomem mais. Então eles largam a propaganda logo em seguida e você, quando vê, você está comprando por impulso. Você está totalmente encharcado de uma emoção negativa e o que faz você agir são as emoções. Só que essa emoção negativa, você não percebe as coisas que você está gastando. Olha só, o Estúdio Beleza colocou assim, pura verdade, Jesus é a minha companhia de transporte. Isso aí. Gente, vamos entregar umas sacolas para Jesus e dizer assim,
Deus, eu vou parar de me preocupar porque eu não vou aumentar 1 hora a mais na minha vida. E acreditar no que ele disse. Porque é muito fácil as pessoas dizerem, eu creio, mas vive preocupada com amanhã. E Jesus falou assim, não vos preocupeis, vocês não conseguem aumentar 1 hora a mais na sua vida. Tá perdendo o teu tempo se preocupando. Aí a pessoa preocupada, ela não consegue dar atenção para o filho. A pessoa preocupada não consegue dar atenção para marido, esposa. E aí vira uma bola de neve, uma vida vazia. Gente, percebo que uma vida extraordinária, uma vida abundante, realmente não tem nada a ver com dinheiro. Mas tem a ver com a nossa percepção. Como a gente encara a vida, como a gente encara os desafios, como a gente encara... perceba também que eu evito falar problemas, né? Eu coloco desafio. Porque quando a gente altera a palavra desafio, em comparação com problema parece que é uma coisa que a gente não consegue resolver, né? Mas desafio, a gente já baixa a intensidade da palavra e a gente se empodera. Então não diga mais assim para você, eu tenho um problema. Não, eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio. Assim quem vai ficar empoderado é você e não o problema. O problema se torna menor do que você, simplesmente mudando o verbo, né? Mudando as palavras. E as palavras têm poder. Já falei, eu tenho uma live minha só sobre isso. As palavras têm poder. Gente, eu acho que por hoje é isso aí. Fico feliz em compartilhar o pouco do que eu sei. Estes conhecimentos. E às vezes a gente precisa, gente, de um empurrar o outro, de um ajudar o outro. Então hoje eu estou aqui como uma pessoa que está te impulsionando para não desistir dos seus sonhos. E para dizer que está tudo bem. E desafios todos nós temos. Não quer dizer que eu estudo inteligência emocional, PNL, que eu não tenho desafios. Eu tenho os mesmos desafios que vocês. Só que a maneira que a gente encara a vida vai fazer toda a diferença. Porque você não vai ser feliz quando você alcançar seu sucesso, quando a sua vida estiver totalmente perfeita. Mas quando você se sentir feliz já com a vida que tem, você está preparado para um próximo nível. Porque a gente só vai subir para o próximo nível quando a gente vencer no nível em que estamos. Pode analisa. Se você conseguir se sentir feliz aonde você está agora, com tudo que você tem, ser grato, você está preparado para o próximo nível. É como se Deus dissesse assim para você, assim, olha, você é fiel no pouco, no muito te colocarei. É como se Deus dissesse assim, cara, realmente você sabe viver e agradecer com a vida que tem. Tá na hora de eu acrescentar um pouquinho mais. E como está escrito, né? Primeiro se preocupa com as coisas do reino dos céus e o mais vos acrescentarei. E aonde o reino dos céus está? Dentro de nós. Aonde eu tenho que me preocupar? Aqui dentro. Não no mundo externo. Mas eu tenho que me preocupar como está meu mundo interno, como está minha percepção, como eu julgo as pessoas, como eu trato as pessoas, como eu me trato. E isso tudo vai fazer a diferença. Buscai primeiro o reino dos céus. O reino dos céus está onde? Dentro de nós. Então, vamos se preocupar com o nosso interior, em ele estar calmo, evitar a ansiedade, evitar ficar preocupado. Se a gente não consegue acrescentar 1 hora na nossa vida, por que a gente vai ficar preocupado? Que tolice é essa? Não precisa. Vamos deixar esse fardo para Jesus carregar. Ele mesmo disse, para de se preocupar. Entrega essa preocupação para mim, vai viver a vida, dia após dia. Lembrando, não vamos viver só de momentos, vamos viver a nossa existência. Porque existência e momentos são diferentes. Existência é você curtir a sua família, é curtir os seus filhos, é curtir a vida de fato. E momentos é aqueles que a gente tira uma fotinho, né? E fica rolando feed no Instagram. Isso aí são momentos, mas existência faz a diferença. Tá bom, gente? Grande abraço. Lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo e juntos somos mais fortes. Até amanhã.